A maré de azar de Theo subirá cada vez mais em Vai na Fé. Nos próximos capítulos da novela das 7 da Globo, ele será alvo de uma vingança de Clara, de um plano ardiloso do próprio filho e acabará abandonado por Lumiar. A loira terá confirmação de que está dormindo com um monstro a partir do capítulo de segunda. Após ver o vídeo em que Grazi é intimidada para não denunciar Theo à polícia, a advogada acreditará que o vilão é realmente um abusador de mulheres. Ela terá a confirmação final da perversidade de Theo após conversar com Kate. Lumiar se arrependerá de defendê-lo e não só abandonará o caso do canalha na justiça, como também se afastará dele e fará questão de pedir perdão a Sol por não ter acreditado nos relatos dela. Theo também sofrerá um grande revés em sua família. Ele terá chantageado Clara, oferecerá dinheiro para que a ex-mulher deponha a favor dele no tribunal. Desesperada por estar sem um tostão, a Dondoca aceitará a proposta, o que levará ao fim do seu namoro com Helena. No entanto, Clara ficará revoltada ao saber que Theo embebedou Rafa. Ela será consolada por Sol e mudará totalmente de ideia em relação ao ex. A personagem de Regiane Alves não só desistirá de depor a favor dele, como também pensará numa maneira de se vingar do cafajeste. Haverá ainda o caso de Rafa. O rapaz se decepcionará ao saber que Kate foi amante de seu pai e o procurará. Malandro, Theo virará a cabeça do filho contra a namorada. Será aí que ele dará bebidas para o jovem depressivo. A princípio, Rafa ficará ao lado do pai, mas logo usará essa proximidade para armar contra o vilão. Ele até voltará a morar com Theo, em busca de alguma evidência que o ajude a incriminar o personagem de Emílio Dantas. Clara consegue reunir forças para colocar um basta no comportamento abusivo de Theo. Clara sempre esteve à mercê da conduta abusiva de Theo, passando por um grande sofrimento ao longo dos 20 anos de casamento. No entanto, a mãe de Rafa finalmente irá erguer a sua cabeça e prometer uma vingança cruel contra o ex-marido durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Theo está passando por uma situação complicada onde seus crimes foram expostos na frente do juiz, mas parece que ele ainda está na vantagem, contando com uma bela defesa de seu advogado. Felizmente, o caso está prestes a passar por uma mudança considerável que poderá definir o seu futuro. Acontece que Clara mais uma vez ficou refém do comportamento doentio de Theo e cedeu a uma chantagem terrível, causando até mesmo um desentendimento com Helena. Entretanto, a mãe de Rafa conseguirá reunir suas forças para colocar um basta nos abusos do canalha e prometerá uma vingança que poderá contribuir com a denúncia feita na justiça. Parte dessa coragem de Clara virá após uma conversa franca com Sol, que estendeu a mão para ela na esperança de colocar um pouco de razão na sua cabeça. Os próximos capítulos da novela das 7 reservam muitas emoções para os espectadores que torcem para que a justiça seja feita e Theo pague pelos seus crimes. Jennifer levará a sério o plano de se aproximar de Theo para desmascarar os crimes dele em Vai na Fé. Além de começar a trabalhar na empresa do vilão, a estudante de direito se sacrificará e pedirá para morar com o pai biológico. Eu meio que briguei com todo mundo, explicará a jovem na novela das 7 da Globo. No folhetim de Rosane Schwartzman, a universitária armará um plano ousado com Rafa. Ela decidirá fingir uma trégua com o executivo para procurar provas dos contrabandos da empresa e mandar o crápula para a cadeia, já que o canalha terá sido inocentado no caso de estupro de vulnerável. Só que Sol e Ben não gostarão nem um pouco de ver a moça se arriscando dessa forma. Eles terão várias discussões, e Jennifer perceberá mais uma oportunidade de enganar o pai biológico. A evangélica procurará o empresário no apartamento em que ele estará morando com Rafa. Eu meio que briguei com todo mundo. Com a minha mãe, com o Ben. Posso ficar aqui? Pedirá a amiga de Kate, cheia de segundas intenções. Theo desconfiará e perguntará o motivo da briga. Se você não quer que eu fique aqui, eu arranjo outro lugar, retrucará a garota. Não é isso. Eu só quero saber o que aconteceu, afirmará o cínico. A minha mãe é teimosa e o Benjamin é igual. Eles acham que são os únicos certos no mundo, que ninguém pode pensar diferente, disparará a estudante, que convencerá o personagem de Emílio Dantas. Jennifer ainda passará a trabalhar com o vilão, que aproveitará a proximidade para aterrorizar Sol. Theo começará a perseguir a filha de Marlene, e deixará claro que pode machucar a universitária. É tão simples, se separa do Benjamin e nada acontece com a Jennifer, ameaçará o abusador.
Ben tem a melhor das intenções, mas seus adversários estão criando uma cortina de fumaça muito perigosa. Ben sempre foi um ótimo advogado e ainda mantém uma posição de grande respeito no ramo, mas o tempo está evidenciando aos espectadores de Vai na Fé que Lumiar carregava boa parte das vitórias nas costas, sobretudo após ela promover um show sádico contra as vítimas de Theo diante do juiz. Nos próximos capítulos, ela desiste de defender o bandido, mas faz questão de colocar outro abutre em seu lugar. Ricardo é escalado para substituir Lumiar no caso e não perde tempo antes de mergulhar de cabeça nos documentos, além, é claro, de anotar todos os detalhes sobre as vítimas de seu cliente para fundamentar seus contragolpes. Não demora muito para ele mostrar suas garras, chegando a derrotar Ben de forma humilhante em um dos embates no fórum. A reação perplexa de Ben será apenas a ponta do iceberg, mas é exatamente isso que transformará a reta final da novela das 7 em um marco atemporal na TV. Afinal, os espectadores começarão a torcer pelo exato instante em que Lumiar volta de seu retiro pessoal e se junta a Ben para destruir qualquer possibilidade de impunidade para Theo. Por sorte, Clara e Kate resolvem agir nos próximos capítulos. Juntos, Ben e Lumiar sempre foram invencíveis, e talvez esta seja a verdadeira cereja do bolo na novela das 7. Para que o cenário se torne real, vai ser preciso uma conversa profunda entre os antigos companheiros, afinal existe um abismo recheado de mágoas entre os dois, que precisam ser resolvidas antes de qualquer nova união. O relacionamento entre Ben e Sol está avançando várias etapas em velocidade recorde em Vai na Fé, mas ambos demonstram grande satisfação com o amor mútuo. Nos próximos capítulos da novela das 7, o advogado decide chutar o balde e surpreender a cantora com um pedido de casamento relâmpago. Com a emocionante passagem de tempo exibida nos últimos capítulos e a demonstração evidente de que Ben e Sol estão se dando bem juntos, nada mais justo do que imaginar um cenário de pura harmonia para os protagonistas, enquanto Lumiar tenta se recuperar da desgraça em que se enfiou ao defender o lado de Theo. Ao contrário do que aconteceu anteriormente com o Louis, Sol garante total apoio da família desde o início da relação com Ben, até mesmo de Duda, assim como Marlene, responsável por dar grandes conselhos ao casal durante o período de adaptação à nova rotina. Mas nem tudo é comemoração. O pedido de casamento também abre porta para alguns empecilhos na trama e acontece durante uma fase complexa em que todas as vítimas de Theo se unem para derrotá-lo, mas Ricardo, o novo advogado do Canária, demonstra uma postura maléfica capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Theo perde completamente a cabeça e invade a casa de Lumiar. Os espectadores de Vai na Fé terão um bom motivo para comemorar nos próximos capítulos, afinal Lumiar finalmente chuta Theo e segue sua vida sem se importar com o provável futuro miserável do Canária. No entanto, engana-se quem pensa que ele vai ficar tranquilo no próprio canto. Em breve, Theo perderá completamente a cabeça ao invadir a casa de Lumiar. A atitude do abusador acontecerá exatamente no mesmo período em que a advogada fica horrorizada com a verdade sobre o aliado e decide fazer as malas e passar um tempo ao lado de Dora e Fábio no refúgio. Indignado com a ausência de sua maior parceira, Theo surge em estado preocupante de perturbação e arromba a porta da casa de Lumiar, na esperança de encontrar algum documento capaz de ajudá-lo no processo. Apesar de abandonar Theo, Lumiar ainda coloca um excelente advogado para cuidar da defesa, e pode gerar novos problemas para Ben ao escalar Ricardo como defensor do empresário. O novo advogado de Theo tem boas táticas para convencer o juiz, mas o cerco realmente se fecha para o criminoso quando Kate, Clara e até Hugo aceitam participar do julgamento, defendendo o lado das vítimas, é claro. Lumiar hasteará a bandeira branca para Ben nos próximos capítulos de Vai na Fé. Após abandonar Theo à própria sorte no julgamento da acusação de estupro, a advogada entregará nas mãos do ex-marido as provas da falsificação do exame de DNA de Jennifer, colocando uma pedra em cima do assunto definitivamente. No auge de sua confiança cega na inocência do crápula, a professora de direito chegará a ameaçar usar a trapaça no teste de paternidade dentro do tribunal, o que deixará bem chocado no capítulo de segunda, 3. Mas o jogo virará totalmente no episódio seguinte. Na terça, 4, a advogada pedirá a Ricardo para assumir o caso de Theo após ouvir da boca de Kate tudo sobre o caso que eles tiveram do passado. A constatação de que o vilão é mesmo obcecado pela imagem de Sol será perturbadora demais para Lumiar.
Na cena seguinte, a loira entregará nas mãos do ex-marido a petição que havia elaborado para dar uma rasteira nele durante o julgamento. Quem é Antônio Pereira Torres? Perguntará bem. O técnico do laboratório que te ajudou a forjar o exame do DNA. Eu te disse que ia rolar como testemunha, explicará a loira. E por que você tá me mostrando isso? É para me chantagear? Para eu deixar o caso, indagará o mocinho. No lugar da resposta, Lumiar fará uma ligação na frente dele, na qual dispensará o homem que usaria como testemunha. Pode tocar sua vida em paz, eu não preciso mais de você como testemunha de nada. Adeus, dirá ela ao telefone. A personagem de Carolina Dickman ainda dará outra prova de que está deixando o caso definitivamente para trás. São as provas que você forjou o exame de DNA. É tudo seu. Era só isso. Eu não vou mais te denunciar, Benjamin, mas também não vou te ajudar a incriminar o Theo, dirá Lumiar, entregando um envelope na mão do ex-marido. Você não vai me explicar o que aconteceu, questionará bem, incrédulo. Eu descobri tudo sobre a Kate e o Theo. Não fala, eu avisei, por favor. Eu conversei com a Kate. Ela me contou tudo. Da transformação que o Theo fez ela passar até ficar parecida com a Sol, admitirá a advogada, que encerrará a conversa dizendo que cabe a bem provar no tribunal que o vilão é um estuprador. Theo perceberá que perdeu o controle sobre Lumiar quando ela passar a evitá-lo em Vai na Fé. Ele, então, descobrirá que Orfeu terá contado seus crimes para a loira e correrá para a casa dela para tentar se explicar. Nervoso, o bandido fará um escândalo na porta da amante. Eu não vou embora. Você tem que me escutar. Se você não abrir essa porta, eu vou arrebentar, gritará. A confusão irá ao ar a partir do capítulo de 3 de julho na novela das 7 da Globo. Lumiar não atenderá às ligações de Theo, que ficará estarrecido ao descobrir a traição de Orfeu. Eu te amo. Acredita nisso, acredita no meu amor e não no ódio de quem quer me destruir. Bem, Sol, Orfeu, minha filha. Todo mundo contra mim, vai chorar ele. Angustiada, a advogada pedirá que ele vá embora porque não quer conversa. O crápula se encolherá perto da porta e começará a cantar Anjo de uma maneira bastante sofrida. A advogada também se sentará e chorará enquanto o amante canta. Eu te amei, Theo, dirá ela. Amou ou ama? Perguntará ele. Sensível, a loira abrirá o seu coração, o que eu conheci ainda amo. Mas esse cara descontrolado, que quer derrubar a minha porta no meio da noite, eu nunca amei. Eu nem sei quem é. Eu prometo que do seu lado eu vou ser um só, responderá o mau caráter vivido por Emílio Dantas. A advogada interpretada por Carolina Dickman vai respirar fundo e quase cederá, mas insistirá para que ele vá embora. Eu preciso pensar em tudo o que está acontecendo. Prometo que quando eu souber o que falar, eu te ligo. Theo vai se escorar na parede, bem triste. Eu vou esperar. O tempo que for necessário, não importa quanto. E quando você decidir voltar para mim, eu vou ser o homem que você merece, avisará ele.